nós estamos de volta com o quadro Entrevistas. E eu tenho a grata satisfação de receber a minha professora Alai Garcia Diniz. Ela hoje vem acompanhada do orientando dela, Josué Ferreira, que acabou de virar doutor. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho, que é um trabalho conjunto, né, gente? Sim. O título da tese do Josué é O Fronteiriço como um procedimento de leitura decolonial em um estudo do portunhol selvagem na fronteira Brasil-Paraguai. É muito interessante como a gente começa a descobrir coisas de onde surgem as pesquisas, né? Professora, eu gostaria de abrir a nossa conversa com a senhora e perguntá-la sobre a sua trajetória de pesquisa científica aqui na nossa universidade, porque eu sei que a senhora também é da USP, trabalhou muito tempo em São Paulo e foi convidada agora para estar conosco aqui no programa de pós-graduação em letras. Bom, então, a todos, eu digo que a minha trajetória de pesquisa tem um elemento do acaso. Por quê? Inicialmente, quando eu era criança, eu dizia que eu seria médica e que eu chegaria na minha casa para curar minha mãe num Cadillac e eu toda de branco, etc. Isso eu tinha 5 anos. Ao longo da minha vida eu consegui entender que seria impossível eu fazer medicina, já que ao terminar o ensino fundamental, minha mãe deixou muito claro, olha, vou te ajudar para que você estude até o ensino médio. Depois você vai ter que arcar com o seu financeiramente, com o seu trabalho, com o seu estudo. E pensando nisso, eu tive que fazer um curso de formação para dar aula como professora primária, que hoje não se fala mais assim, seria o normal, naquela época falava-se o ensino médio como o normal. A partir daí, eu comecei a entender que medicina seria impossível. Por quê? Porque num curso de formação de professores, você não tem os elementos básicos para você passar num vestibular, por exemplo. Física, química, biologia eram estudados de uma forma muito superficial. Embora eu tivesse até feito um bom curso no ensino médio no Instituto de Educação Nossa Senhora da Penha, público, né, em São Paulo. Mas, então, a partir daí, o que eu vou fazer? Bom, eu gosto de escrever, eu vou fazer letras. Só que eu não sabia que quando você faz um curso de letras, a última coisa que você vai pensar é que você pode escrever. Por quê? Porque você entra em contato com os grandes escritores, você tem professores que analisam, né, até a vírgula, o mínimo detalhe dos escritos machadianos, de José de Alencar, Graciliano Ramos e Guimarães Rosa, e você sabe que quem sou eu para escrever como essas pessoas? Então, você se inibe, se recolhe, tem medo do ridículo e passa a não escrever, passa a não se imaginar como alguém passível de ser uma escritora. Então, a partir daí, né, eu fiz um curso de graduação, parei de escrever, mas escrevia sobre os outros escritores. Fiz um mestrado e doutorado na USP e tive a grata surpresa de, depois de 15 anos de trabalho como professora de língua portuguesa na periferia de São Paulo, em escolas públicas, passar num concurso para dar aulas de literatura hispano-americana e espanhola. Graças ao fato de ter, na época da ditadura, resolvido, por uma razão que não vem aqui ao caso contar, mas passar por um autoexílio. Eu consegui uma bolsa na Espanha e fiquei lá mais de 8 meses, fiz um curso de especialização e com isso eu pude começar minha carreira outra, que era ser professora de
espanhol, literatura espanhola. Bom, a universidade foi Santa Catarina, Federal de Santa Catarina, fiquei 26 anos, mais 15 como professora de língua portuguesa. Eu praticamente trabalhei 41 anos e tive o privilégio, posso dizer isso aos jovens, de ser hoje uma aposentada. Só que eu ainda não estou satisfeita em parar de pensar e não sei bordar. Portanto, continuo. Nem eu. Continuo a pensar e a fazer a única coisa que eu sei, que é dar aulas ou escrever sobre algum tema ligado à cultura, à arte, enfim, a letras também. E, bom, por que eu vim parar na UniOeste Cascavel? Porque a partir do ano 2000, a professora Lourdes Kaminski me conheceu por alguns trabalhos, artigos, e entrou em contato comigo e pediu ou solicitou que eu fosse parte de um novo grupo de pesquisa que ela estava montando, que estudaria as relações entre literatura, história e memória. A partir daquele momento, então, eu comecei a fazer parte desse núcleo, desse grupo de pesquisa, vim aqui a vários eventos, e foi isso que motivou, em 2015, que ela me chamasse para uma conferência de abertura do curso de pós-graduação. E a partir da abertura dessa conferência, ela sabendo que eu estava já aposentada e havia terminado um trabalho na UNILA, que é aqui no Foz do Iguaçu, ela me perguntou se eu não gostaria de fazer parte como professora visitante do programa de Letras e Literatura e Sociedade. Foi a partir então disso que eu cheguei à UniOeste. Então, primeiro foi uma relação que eu diria virtual entre nós, Lourdes Kaminski e eu. Depois chegou a esse momento virtuoso. Virtuoso. Não sei. Mas é sempre um grande prazer vir para Cascavel, porque aqui, eu ainda sou professora, eu ainda dou aulas que eu adoro. Mas é isso. Josué, é muito intrigante o título da tua tese, né? Porque você fala do fronteiriço e dessa língua selvagem que é o portunhol. Você pode dar uma pincelada do que significa portunhol selvagem? O portunhol selvagem, no modo como a gente aborda na tese, obviamente ele faz referência a essa mistura de línguas, né, entre o português e o espanhol, né, como base, mas também a mistura de outras línguas que são acrescidas a essa língua específica do Douglas Diegues, que confere a ela, né, essa caracterização de um portunhol selvagem, que seria um portunhol diferente daquele falado pelo turista, né, o brasileiro, ou o paraguaio, ou o argentino que viaja para um desses países e tenta, de alguma forma, se comunicar. Douglas Diegues, ele faz essa diferenciação, né, entre o portunhol e o portunhol selvagem. Então, o portunhol selvagem não é uma língua que nasce da necessidade, do desejo de comunicação, né? Mas ela assume também o sentido de uma poética, né? Ela é uma ele vai dizer que o portunhol é uma linguagem poética, ela tem elementos que dão a ela essa caracterização, essa característica de uma linguagem poética. E por que Douglas Diegues? Por que Douglas Diegues? Primeiro, porque eu acho que é um poeta, né, um autor que está escrevendo, produzindo num espaço também que é o meu espaço, né? Eu sou de Dourados, uma cidade que está próxima à fronteira Brasil-Paraguai, né? Mais especificamente Ponta Porã e Pedro Juan Cabadeiro, no sul do Mato Grosso do Sul, porque é um autor que fala e que traduz essa realidade, que é uma realidade minha, uma realidade nossa, né? E ele também pode nos ensinar
enquanto acadêmicos na universidade a olhar com outros olhares ou com outro olhar para esse espaço, para esses falares, para essas línguas, né? Para essa língua que, embora não seja reconhecida, não seja oficial, ela tem falantes, ela tem uma produção, né? A própria poética do Portunhol Selvagem e o Portunhol Selvagem tem um movimento, tem outros poetas, tem outros escritores que estão escrevendo nessa língua, ou seja, nos mostra que há uma produção, há uma história, há conhecimento, há arte sendo produzida nessa língua que é periférica, que é marginal. E que precisa ser vista. Professora, e o que a motivou a trabalhar com as questões fronteiriças? Porque eu sou fronteiriça. Se eu pensar que nasci numa cidade periférica de São Paulo, que seria Arujá, Grande São Paulo hoje, mas que na época era roça. Na época da minha infância era roça. Nos anos 50 eu estou falando. E nessa cidade, alguns elementos eu só fui entender em adulta, porque alguns elementos léxicos, né, do léxico. E eu vou explicar dando um exemplo claro. Quando a gente encontrava uma banana que era junta, uma com a outra gêmea, a gente não falava a palavra em português, a gente falava uma palavra em Guarani. Só que eu não sabia que era Guarani, a gente falava incoin. Essa banana é incoin. Incoin é 2 em Guarani. Só que eu não entendia por que esse tema, né? Só fui entender quando eu aprendi um pouco de Guarani, na minha idade adulta, quando eu vim para a UNILA e resolvi estudar o idioma. Nesse sentido, nós somos temos muito ainda da cultura guarani. Só que muitos de nós não sabemos disso. Eu me dei conta muito tarde na minha vida. Infelizmente, porque eu gostaria de aprender uma língua indígena. Mas como o Josué explica muito bem na tese, as próprias universidades abandonam aquilo que faz parte do cotidiano das pessoas. E para quem mora em cidades como Foz do Iguaçu, o Guarani é cotidiano. Infelizmente, a universidade ela adota muito mais a relação globalizada, a relação internacional com os outros países e, portanto, aquilo que vem da Europa, de outros países, e não aquilo que está aqui, o que está mais próximo às pessoas, como é que elas falam, que línguas elas falam, né, de onde elas vêm, quais são as culturas, a riqueza cultural que nós temos. Infelizmente, a universidade faz isso conosco e muito dificilmente a gente se dá conta. Josué, você poderia fazer uma síntese? Eu sei que é muito difícil sintetizar uma pesquisa de 4 anos. São tantas vivências nesse mundo misturado, onde a gente é tão colonial, a gente é colônia e parece que a gente está virando ainda mais, né? Mas você poderia só dar um gostinho da sua tese para a gente? Sim, na minha tese eu abordo como corpus principal a poética, né? São 3 obras do Douglas Diegues que compõem o que a gente chama da poética do Portunhol Selvagem. São poéticas que frontalmente pedem uma forma ou outra de leitura, né? Elas colocam em xeques conceitos e modos de ler que são comuns na literatura, enfim, produzida na universidade e do cânone, né, por exemplo. São obras que se assumem como localização a fronteira, né, a margem, e se posicionam nesses espaços e promovem, de certa forma, o reposicionamento do olhar teórico-crítico, o descentramento do discurso crítico, né? Justamente porque nascem dessa fronteira que
está, digamos, distante dos grandes centros culturais brasileiros. Então, esses aspectos todos, eles dizem bastante sobre o que nós fazemos na tese e sobre a ideia de decolonial, porque o decolonial vai no sentido de descolonizar o pensamento, descolonizar as formas de produção do conhecimento, as formas de ler, buscar formas outras, né? Numa perspectiva não verticalizada de seguir aquilo que foi postulado na modernidade como conhecimento e como forma de ler, mas olhar para as produções de uma forma mais horizontal, sem privilegiar, por exemplo, esta em detrimento daquela. E o fronteiriço, o que nós vamos chamar, o fronteiriço então seria essa forma de ler. O que seria uma forma de ler fronteiriço? Uma forma de ler que leva em consideração todos esses fatores, né? Que não exclui esses fatores em nome do texto apenas, ou em nome de uma leitura que descontextualizada, que não leva em consideração esses elementos todos que eles significam, né? Eles falam muito a respeito das formas de produção da obra e o sentido da obra nascem daí, né? Então, eu acho que a nossa tese tem, por um lado, o objetivo de trazer à tona esses textos, essas textualidades e esses problemas, né? Esses problemas todos que essa própria textualidade coloca para nós hoje.